a nossa série sobre importação, o plano perfeito. Então, descubra o segredo da importação que dá lucro para as suas importação, para as suas negociações. Negociar não é sorte, é estratégia. Então, eu tenho trazido várias estratégias aqui para você já sair, entrar nesse jogo ganhando. E hoje vamos falar sobre os Incoterms. Calma, não se assuste, vou explicar para vocês de forma bem clara e objetiva. Vamos falar sobre os Incoterms, as condições do frete, quem contrata, os seguros e direitos e obrigações, né? E negociação de forma de pagamento também. Então vamos falar sobre essas três coisas de forma bem leve, bem tranquila para vocês entenderem dentro do processo de importação. Antes de começar, deixa seu like, faça o seu comentário e compartilha com o máximo de pessoas que você conhece e gosta desse assunto de importação. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliana Vieira, eu sou especialista em importação com mais de 10.000 horas em registro de declaração de importação e faço isso até hoje. Eu ajudo as multinacionais, as pequenas e grandes empresas a importar com segurança, garantindo sobretudo o seu lucro, a lucratividade. O meu posicionamento aqui é fazer com que reduz cada vez mais os seus custos dentro do mercado interno quando a sua mercadoria entra em território nacional, ou seja, aqui no Brasil. Aqui no meu perfil você também vai encontrar muitas informações sobre o processo de importação. Já aproveita, me segue e para ficar por dentro de tudo que acontece dentro do mundo de importação, que inclusive, né, tudo muda todos os dias na nossa vida, clique no link da bio e se inscreva na comunidade Importação Prática no Telegram. Não deixa, eu vou gostar muito de te receber lá. Ok? Então vamos lá. Vamos falar de forma bem rápida e bem objetiva o que é Incoterm. Incoterms, sobretudo, são 11 conjuntos de Incoterms. Aqui é o acordo comercial que você vai fazer entre as partes. O nome você pode achar estranho, Incoterm, mas o Incoterm nada mais é os direitos e obrigações que cada um tem dentro do processo. O fornecedor lá no exterior vai dizer para você, olha, eu vendo a mercadoria para você vir retirar aqui, ou seja, você precisa contratar o frete. Então existe ali 11 conjuntos de Incoterms. Eu não vou falar sobre todos porque vai me demandar muito aqui, a gente vai ficar o dia inteiro falando sobre todos, então eu escolhi alguns que é o mais utilizado. Aqui dentro do meu dia a dia, dentro dos processos de importação, eu utilizo muito o X-Word, que é aquele EXW, o FOB, o FCA, o CIP, o CIF e o CPT. Esses são os Incoterms que nós utilizamos no nosso dia a dia aqui em quase todas as operações. Vamos a cada um deles de forma correta, de forma rápida. Os Incoterms os acordos comerciais, né, os acordos de quem vai ser a obrigação de quem, aonde começa a sua obrigação e aonde termina a obrigação do outro. É sempre esta regra. E é sempre importante trazer qual é o Incoterm, que muitas vezes tem gente que não entende ou acaba entendendo, porque o Incoterm é uma palavra que a gente utiliza em todas as operações, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior. Quem vai contratar o frete. Quando eles não souberem o que é Incoterms, eles te fazerem essa pergunta, você fala, quem vai contratar o frete? Eu preciso contratar o frete? Aí já começa-se a negociação do Incoterm. O X-Word é o Incoterm utilizado aonde o fornecedor está vendendo a mercadoria para você retirar no exterior, porém, contudo, você vai pagar a despesa no exterior e também a despesa no Brasil, tá? Eu vou explicar de forma rápida, mas vocês podem me chamar no direct, caso tenham dúvidas, eu posso ali dar direcionamento para vocês. O FOB é utilizado no marítimo. Deixa eu lembrar uma coisa aqui, são 11 conjuntos de Incoterms, porém, contudo, nem todos são utilizados em todos os modais. Então, 7 desses 11
são aplicados em todos os modais, 7 dos 11, e 4 servem apenas para o marítimo e terrestre, que é o rodoviário, que nós utilizamos aqui. O FOB é utilizado para o marítimo, tá? Que é só o fornecedor tá vendendo para você contratar o frete e na fatura comercial só vai constar o valor da mercadoria, certo? O FCA é utilizado apenas no rodoviário. Nós utilizamos muito aqui no rodoviário. O fornecedor, por exemplo, Paraguai e Argentina, vende alguma coisa para o cliente aqui no Brasil, dizendo: olha, eu vendo no valor X, mas você tem que contratar o frete e trazer o caminhão até aqui na nossa planta para poder retirar a mercadoria, ok? Depois nós vamos para o CIF, com F no final. O CIF é utilizado no marítimo e o CIP, com P no final, é utilizado no rodoviário. Aqui nós estamos utilizando bastante no rodoviário para as importações de grão. O que acontece com o CIP? O CIP, o fornecedor vende a mercadoria com todas as despesas incluída na fatura comercial, que é o valor da mercadoria, o valor de frete, inclusive coloca o valor do seguro. Por quê? Lógico, né? Tiver algum sinistro com a mercadoria, obviamente tem que se precaver aí com o seguro para poder não perder aí, além de perder cliente, perde mercadoria, também perde dinheiro e perde também energia e tudo mais. Então, o CIF, ele é marítimo e o CIP com P no final, ele é utilizado para o rodoviário, que é o valor da mercadoria, o valor do frete e o valor do seguro, que é incluso quando a gente utiliza o Incoterm CIP. E também tem o CPT. O CPT a gente utiliza muito também dentro do modal rodoviário, é utilizado somente para o modal rodoviário. O CIP e o CPT é utilizado no modal rodoviário. O que difere entre um e o outro? Os dois pode colocar o seguro, tá? O CIP e o CPT. Porém, o CPT ali geralmente, né, quase todas as operações, o fornecedor vende, né, com o valor da mercadoria e valor do frete total também para entregar na porta do cliente. Lógico, tem seguro? Tem. Só que muitas vezes esse seguro é do próprio importador, né? O importador solicita que ele tenha a pólice dele interna, então solicita que a gente menciona o valor de seguro dentro da declaração de importação. Quero abrir um parênteses aqui para falar sobre o seguro, quão importante é incluir o seguro dentro da declaração de importação. Caso tenha algum sinistro com a mercadoria ou de repente o motorista colocou algo que não é legal dentro da carga e para em alguma barreira fiscal, o seguro pode cobrir, ou seja, a empresa no Brasil não vai perder essa mercadoria, né? Ela pode entrar com um pedido da seguradora para poder ser ressarcida da mercadoria que foi perdida. Ok? Então isso é muito importante. Incluir o seguro, embora muita gente fale, é muito caro, não vale a pena sim. Aqui eu vou trazer um fato real, um case real, que é, por exemplo, um cliente não quis fazer seguro do caminhão, porque primeiro o caminhão, ele disse que não valeria a pena pelo valor da mercadoria e por azar, vamos dizer assim, não gosto muito dessa palavra, mas vou dizer aqui só para vocês entenderem, por azar essa mercadoria foi roubada junto com o caminhão e tudo, ou seja, o cliente perdeu a mercadoria, perdeu o caminhão, e daí tem aí o trauma também psicológico do motorista que acabou sendo machucado e tudo mais. Então assim, ele não quis porque segundo ele era muito barato, mas daí por fim acabou perdendo um caminhão, né, um jogo aí, a carreta, o cavalo e carreta, e também a mercadoria, ou seja, dor de cabeça e perca também de energia. Ele poderia ter feito esse seguro, acionado o seguro e tá tudo certo. Aqui nós vamos para o próximo passo, que é a contratação do seguro, como eu estava falando para vocês. Como eu faço isso? Vocês entram em contato, né, com a seguradora vai avaliar a situação de vocês, que tipo de mercadoria que é, né, qual é o grau aí, né, de especial que essa mercadoria tem,
para sobretudo te passar um orçamento aí da mercadoria. Por exemplo, o pneu, a gente faz importação de pneu do Vietnã e quando sai do porto para vir para Foz do Iguaçu ou para ir para outra cidade, é preciso contratar um seguro. Obviamente nós estamos falando de pneus e pneus ele é além de caro, né? Então assim, ele é muito visado. E além do seguro, eu vou dizer para vocês que as empresas têm contratado escolta. Ah, Eliana, mas para que isso? Por quê? A mercadoria pneu ele é muito visado, né, dentro do mercado nacional. Para quem, né, trabalha nesse mundo aí, sabe como as coisas acontecem. Então, tudo a gente precisa se precaver. Então, aqui, além do cliente contratar um seguro, ele também contrata a escolta, né, dependendo dos estados aonde ele vai passar. Por exemplo, teve um cliente daqui de Foz que foi para Sergipe. Então ele contratou, né, ali a escolta até saindo ali de São Paulo, mais ou menos, né? Então ele sabia que são os estados mais visados, São Paulo, Rio de Janeiro, e por aí vai. Então ele precisou dessa escolta para ter mais segurança com a carga dele, e graças a Deus a mercadoria dele chegou no destino final, tudo tranquilo. Então a contratação do frete junto com o seguro, ele é muito importante. Contrata o frete ali, no mínimo aqui eu coloco para vocês, no mínimo 3 empresas vocês fazem um orçamento de frete, sempre é muito importante para tentar dar uma equilibrada ali de valores. Aqui eu trago um case também do meu dia a dia. A gente está fazendo uma cotação de uma mercadoria vindo do Peru. A gente já solicitou para uma empresa o valor, a cotação, né, vai vir via marítimo, uma cotação de frete. O valor ficou um pouco alto, né? O cliente falou: nossa, o valor ele não ficou muito legal. Você não consegue uma outra empresa, tal. E é muito acertado olhar, ter essa visão e não aceitar de primeiro momento o orçamento daquela empresa que está te trazendo. Sempre dá uma pausa, nem que você perde um dia, 2 dias ou até uma semana. Vamos para uma segunda empresa. Então eu solicitei para uma segunda empresa, um outro agente de carga, para fazer um orçamento, né, trazer a viabilidade aí da operação do Peru, todos os custos lá fora, todos os custos aqui no Brasil, e chegando, atracando e até mesmo, pessoal, trazendo do porto onde vai atracar. Por exemplo, aqui é em Paranaguá, atraca em Paranaguá e de Paranaguá trazer para Foz do Iguaçu. Ficou muito mais baixo o valor. Eu sei que vocês devem estar se perguntando: ah, Eliana, mas por que isso acontece? Por que uma empresa passa um valor e a outra passa outra? A gente não consegue muito entender, né? A gente precisa confiar no que a pessoa está passando de orçamento, e muitas vezes esses orçamentos eles ficam muito ocultos, né? Coloca outras despesas, me coloca lá $1.500, hipotético aqui, tá? $1.500 de outras despesas, tá? Mas o que é essas outras despesas? Tem que deixar isso muito claro. Quais são as taxas no exterior? Eu já falei sobre isso também. Tem uma live que eu falo sobre os fretes internacionais, das taxas do exterior e as taxas aqui no Brasil também. Então aqui perguntar sempre pro agente de carga: você pode desmembrar para mim o que essas outras despesas, para me saber exatamente qual será a minha tomada de ação, ou por que você está cobrando isso de mim? Então essa segunda empresa que fez esse levantamento desse outro orçamento trouxe desmiuçado, detalhado ali no orçamento o custo do exterior, quais são as taxas para entrega de documento, a taxa do seguro, o valor do seguro, quais são as taxas aqui no Brasil, e detalhe, o valor ficou bem menor que o outro orçamento. Então assim, prestem bastante atenção, não fique somente com o primeiro orçamento, sempre coloca o pé no freio. Ok, tudo bem, deixa eu dar uma analisada aqui, e aí sempre pede uma segunda sugestão. Alguém envolvida com o comércio exterior, você fala: você conhece alguém que trabalha com agente de carga que pode fazer um orçamento de frete para mim? Eu tô precisando, vai vir do lugar tal, ok, vamos solicitar para fazer equiparar. Obviamente que eu já falei sobre isso também, que não devemos pensar só no preço, mas também na qualidade de serviço entregado, né?
Mas para este caso, né, a gente tem toda uma equipe, a gente faz toda uma análise de mercado, tudo que está acontecendo no exterior, acontecendo aqui no Brasil também. Como vocês sabem, os navios estão demorando para atracar no Brasil. Isso vai demorar muito mais ainda. A gente está chegando aí para a reta de final de ano, então assim as pessoas estão comprando no exterior para poder abastecer o mercado aí para as festividades que tá para chegar, Natal, Ano Novo. Então, assim, os navios estão demorando. Por exemplo, a gente começou uma operação em março, final de março, e só sexta-feira passada, dia 20, que o navio atracou em Paranaguá. Olha quanto tempo que ele ficou no mar. Ele simplesmente sumiu do mar. Né? Então existe uma forma que quando eles não querem, que não conseguem fazer com que um navio chegue, então ele simplesmente apaga do sistema e você não consegue mais, você fica, na verdade, fica cega com relação a onde está o meu navio. Por isso que eu tenho trazido bastante sobre as estratégias de importação, porque falando de logística a gente não tem como fazer nada, nós temos que sentar, colocar o cinto e esperar, porque o navio saiu, a única certeza que você tem, e quando ele vai chegar, não sabemos. Então é esperar. A gente só vai poder entrar em ação para o processo de nacionalização quando o navio chegar em território nacional. Então não adianta sofrer com algo que a gente não tem controle. Hoje a logística a gente não consegue ter controle. E simplesmente muitas vezes sai de lá e a gente não sabe quando vai chegar. Mas você pode trabalhar e colocar no papel, escrever e analisar quais serão as suas estratégias para os seus processos de importação. Então, quando você sabe dessas informações, quando você tem esses fatores que eles podem acontecer no meio do caminho, então você fica tranquilo, tá tudo certo, minha mercadoria embarcou, então eu desenhei aqui a minha estratégia, eu sei o que pode acontecer, quando que eu vou entrar em ação, ou mais ou menos, né, quando o navio pode chegar para começar o meu processo de nacionalização. O próximo passo é as modalidades de transporte. A modalidade de transporte existe o marítimo, como eu já falei, o aéreo, existe o rodoviário e o ferroviário. São esses 4 modais de transporte dentro do processo de importação. O marítimo, né? Então aqui eu quero que vocês levem bastante em consideração que tipo de mercadoria que você está importando, né? Qual é o peso dessa mercadoria, qual é a quantidade dessa mercadoria, porque tentar fazer um orçamento também com os outros modais. Por exemplo, tem mercadoria, eu estou para trazer uma mercadoria da Alemanha, vai vir aéreo, porque a dimensão ela não é tão grande, né? E o peso também não é tão pesado. Então, assim, a companhia aceita que venha no modal aéreo. Então, isso vai desembarcar ali no aeroporto de Curitiba, né, para poder a gente fazer a nacionalização. Então, assim, analise, sempre pede por fornecedor qual é o tamanho, né, qual é o peso da minha mercadoria, e você começar a analisar qual modal você pode utilizar. Assim você pode diminuir mais ainda os seus custos, né? O marítimo, ele é muito bom quando você tem uma quantidade pequena para trazer e você pode consolidar essa carga. Consolidar vem a sua mercadoria junto com o do Pedro, do João e da Maria. Tá? Isso é super normal e está previsto na legislação. Quando o navio chega no Brasil e atraca, eles vão simplesmente tirar com a tua mercadoria do container e colocar no espaço seu, e daí vai dar presença de carga, você vai saber que a sua mercadoria chegou. Então aqui dentro do marítimo, porque nós falamos de containers grandes, né, de médio, pequenos e grandes, então para ficar viável para você dentro do teu processo é sempre solicitar para fazer a consolidação da mercadoria junto com o do Pedro, da Maria e do João. O rodoviário, né? A gente tem trabalhado bastante também com consolidação de mercadoria modal rodoviário. Isso é muito viável também. Você pode trazer N mercadorias, você não pode misturar, né? Você não pode misturar, por exemplo, prego com farinha de trigo. Não faz sentido, né? Então a gente precisa alimento com alimento, ferragem com ferragem, cimento com cimento. Então cada família dentro do seu quadrado. Não podemos trazer alimentos misturados com algo que não é alimento.
cuidado com relação a isso, tá? E sempre avisa o agente, olha, minha mercadoria é alimento, então tem que vir com um container ou tem que vir com um caminhão que as mesmas empresas que estão trazendo mercadoria nessa finalidade que é para alimentação humana. Então cuidem com relação a isso, porque pode até vir para o Brasil, mas a Receita Federal fazer uma análise, uma inspeção física da mercadoria, o Ministério da Agricultura também, ou a Anvisa também, pode simplesmente condenar a mercadoria e solicitar que faça o rechaço, o retorno da mercadoria para o país de origem. Aqui você perde a mercadoria, perde dinheiro, fica com dor de cabeça e muita energia perdida também. Então, muito cuidado. Contratação de frete. A contratação de frete vai depender muito, como eu disse, sobre os incoterms, né? Se você contrata, se o fornecedor lá fala FOB, e também o FCA, o FOB, lembrando que é para o marítimo, e o FCA é para o rodoviário. O fornecedor no exterior está te vendendo a mercadoria para você contratar o frete e mandar na porta dele para retirar essa mercadoria. Certo? Dúvida, me chama no direct. Só não dá para estender muito, senão nossa live vai ficar muito extensa. E o CIP e CIF, que é o CIF é marítimo e CIP é rodoviário. É a mesma forma. Aqui o fornecedor vai dizer para você, olha, eu estou vendendo a mercadoria no valor X já com frete incluso e seguro. Ah, ok, é viável. O fornecedor vai contratar, é responsabilidade dele de contratar o frete, tá? Ele vai contratar o frete, ele vai carregar e vai entregar para você a sua mercadoria. Depois você vai fazer o pagamento total, porque ele que se encarrega de pagar o frete internacional, certo? Isso é para o CIF, que é marítimo, e CIP, rodoviário. Eu tô sendo bem claro e repetindo várias vezes para vocês entenderem, caso vocês queiram voltar e ouvir de novo e fazer as anotações, tá? Isso vale muito a pena. E também o frete, o FCA, né, que também eu já falei que a gente utiliza bastante dentro desse processo, é a mesma forma. O fornecedor, FOB, FCA, o fornecedor, ele vai vender a mercadoria e você vai ter a responsabilidade de contratar o frete e pagar esse frete aqui no mercado nacional, ou seja, aqui no Brasil. Então são regrinhas muito importantes que precisa ser levado em consideração para que a sua operação saia da forma como desejada e, sobretudo, te garante uma segurança e você não tem dor de cabeça e não deixa toda a sua lucratividade nas operações por não entender do processo de importação. Seguro internacional. Tem muita gente que me pergunta, Eliana, eu preciso fazer um seguro internacional? O transporte precisa, tá? É preciso. E nenhum transporte vai carregar no exterior se não tiver seguro. Até porque, né, as rodovias, né, quando para também para fiscalização, sempre solicita, tá? Sempre solicita para o seguro, que apresente o seguro da carga. Caso aconteça algo lá fora, o exterior, lógico, o fornecedor lá fora vai se responsabilizar, que é a parte dele, e aqui no nacional, quem se responsabiliza é o importador. Então, o seguro internacional ele é muito importante também, porque te assegura da sua mercadoria. Você não está trazendo a sua mercadoria sem ter nenhum tipo de seguro. Será que vai chegar? Será que não vai acontecer alguma coisa? Tudo pode acontecer. Existem fatores, né, e eventos aí na nossa vida no meio do caminho que nós não temos controle. Então, o seguro é importante ter para a gente aí ter uma segurança da chegada da nossa mercadoria. Vou falar também as formas de pagamento mais comum dentro desses processos. A forma de pagamento, existem 3 tipos de forma de pagamento, que é a forma antecipada, que 98% dentro dos processos de importação é utilizado. Antecipado, você paga antes da mercadoria sair do exterior. Aí nós temos o pagamento à vista, que é um pagamento que a mercadoria pode estar no Brasil. Antes de sair do porto, você faz o pagamento da mercadoria. Isso é quase hoje não usado, usava-se muito antigamente, hoje já não se usa muito o antecipado. E também tem a forma de pagamento a prazo. Existe essa modalidade de pagamento dentro do processo de importação. Só que o a prazo,
Como eu falei, tem uma live na semana passada que eu falo muito do relacionamento que você tem com o seu fornecedor. Aqui entra a parte do aprazo. Tem cliente que começa a criar um vínculo, começa a criar um relacionamento legal e saudável com o exportador. Ali ele começa a te ver com um olhar com grande potencial e começa a te dar prazos de pagamento. Aqui em Foz do Iguaçu, a gente faz bastante importação de farinha de trigo da Argentina, então 98% dos clientes que importam farinha de trigo, lógico com aprovação de cadastro no exterior, que existe isso também, né? A gente precisa solicitar a aprovação do cadastro, como qualquer outro tipo de solicitação para pagamento a prazo, o fornecedor aceita, né, que pague dentro de 30 dias depois da entrega da mercadoria. Ou seja, você começa a trabalhar legal, a desenhar o teu fluxo de caixa. Você compra a mercadoria, recebe, se você consegue às vezes vender, tem cliente que consegue vender e depois já tem o dinheiro ali para pagar o fornecedor, porque esse é um pagamento para mandar para o exterior via contrato de câmbio. Então, a prazo aqui é o relacionamento que você está construindo com o seu fornecedor, entendeu? Você está comprando várias vezes desse fornecedor, está construindo aí um relacionamento saudável e de confiança com o fornecedor a ponto de você solicitar. Você não pode me dar um prazo de pagamento? 15 dias, 30, começa com 15 dias, depois vai para 30, às vezes vai para 60 dias, né? Pode ser aí no máximo 180 dias dentro do processo de importação, mas é raro isso acontecer. A gente faz bastante processos rodoviário, que são os grãos, a gente importa bastante milho, trigo e soja, e sorgo também, a gente está trabalhando bastante com sorgo. Então, como são empresas multinacionais que nós trabalhamos aqui para entregar esses produtos, mercadoria vindo do Paraguai para o Brasil, aqui eles têm um bom relacionamento de anos, são anos, todos os anos a gente faz muitas importações de grãos. Então, é um relacionamento, é uma confiança já com o fornecedor, com o fornecedor versus o importador. Logo ali ele te dá um prazo ali grande, até 75 dias para pagamento da mercadoria. Isso é o relacionamento que você, o importador, você, o fornecedor, pode ir construindo aí, dia após dia, compra após compra, pagamento após pagamento dentro do processo de importação. E outra, né? Qualquer relacionamento que a gente constrói é de confiança, a gente vai criando uma confiança legal. Vale a pena a gente começar a fazer as aberturas, né? Sobretudo para a gente conseguir aí ter uma margem legal de pagamentos e recebimentos dessa mercadoria. As vantagens e as desvantagens de cada uma das formas de pagamento, como eu disse. A forma antecipada é cuidado com o Incoterm. Eu trouxe o Incoterm para vocês, só que o Incoterm ele está muito atrelado à forma de pagamento. Aqui eu trago um alerta mesmo para vocês. Tem muito cliente que é a primeira compra e fala: Eliana, olha, escolhi o Incoterm CPT. Vamos para o CPT. O fornecedor vendeu a mercadoria com valor X e já incluso o valor de frete junto. Só que ele está me pedindo pagamento antecipado. Aí mora o perigo. Eu simplesmente digo ao meu cliente, ou cliente que está fazendo a operação: olha, você conhece o fornecedor? Você sabe a idoneidade desse fornecedor? Você sabe quanto tempo esse fornecedor está no mercado? Você conhece a história desse fornecedor? Vejam, são perguntas que vocês precisam saber e também pesquisar quem são esses fornecedores. Por quê? Porque uma vez você fazendo o pagamento antecipado, sem ter a certeza que essa mercadoria vai vir para o Brasil, você pode perder todo o seu dinheiro. Tem uma dica de ouro aqui para vocês, tá? Então, a forma de pagamento, as vantagens das formas de pagamento é em cima do Incoterm. Se escolheu o CPT eu já sei que o fornecedor está vendendo com o valor da mercadoria e valor de frete incluso,
e ele quer ainda pagamento antecipado, cuida. Ah, mas ele exige, então assim, ó, faça, combine com ele que você, por exemplo, assim, vou pagar 30% da mercadoria, e daí quando eu tiver embarcado, eu tiver já o conhecimento de embarque, tiver tudo certo com a mercadoria, e daí eu pago os outros 70%. Tem cliente que faz isso. Eu tenho um cliente que compra bastante pneus e ele paga 30% para eles começarem a produção, né? Porque depende muito, tem mercadoria que eles precisam do valor para começar a produção. Começam a produção, a hora que está tudo pronto, eles passam a fatura, tudo prontinho, com quantidade corrigida, vai embarcar tal dia. Aí a hora que tiver tudo certo para embarcar, se contacta com um agente de carga e se certifique dele. Embarcou? Tá embarcando? Vai embarcar tal dia, tá tudo certo, o documento tá aqui. Aí você já vai lá e paga os 70%. Então, cuidado com relação a isso. FCA, ele não é tão perigoso, o FCA e FOB. FOB por marítimo, FCA por rodoviário. O fornecedor ele só vende com o valor da mercadoria. Você, importador, a obrigação é sua de contratar o frete. Então aqui não existe perigo, mas não tanto, né? Então assim, você vai contratar o frete, vai mandar lá para a porta para carregar. Então só quando a mercadoria tiver o caminhão que você contratou, né, o frete que você contratou, seja ele qual for, retirou a mercadoria lá na fábrica e o seu agente falou, retiramos a mercadoria, tudo certo, paga, pronto, paga a mercadoria. Então, assim, as formas de pagamento, fiquem atentos com relação a qual Incoterm foi acordado dentro da operação. Tome cuidado com relação a isso, porque você às vezes pode perder. Já tive cliente, já tive situações de o fornecedor pagar 100% da carga e até hoje ela não ter sido entregue. Então, foi muita grana pro ralo. Aí envolveu um monte de gente, agente de carga, agente da mercadoria também, são os corretores, o exportador, e simplesmente todo mundo sumiu do mapa e o importador ficou sem grana e sem a mercadoria. Então, muito cuidado com relação a essa regrinha que vale ouro, ok? Então, forma de mercadoria está atrelada ao Incoterm que você escolheu para você começar a sua operação. E como escolher a melhor forma de pagamento? Eliana, como que eu escolho? O antecipado, o a prazo ou à vista? Bom, geralmente quem faz essa escolha, quem exige isso, quem impõe isso é o fornecedor. Olha, eu vendo a mercadoria, mas tem que ser pagamento antecipado. Como eu disse, ok, antecipado, mas eu posso pagar só 30% agora e depois eu pago os outros 70% quando a mercadoria estiver pronto e já embarcada? Ok, se ele falar ok, fechou, certo? E o à vista quase não se utiliza, né? Tem muito fornecedor que vai depender muito do relacionamento que você tem com cada fornecedor. A mercadoria pode estar no Brasil e daí você solicitar o conhecimento de embarque e fazer o fechamento de câmbio, tá? E o pagamento a prazo, quando você receber a mercadoria, após 30 dias de recebimento da mercadoria, você faz o pagamento também. Aqui eu vou abrir um outro parênteses também. Fique de olho na taxa cambial, porque a gente, quando vai fechar câmbio, é tudo utilizado a taxa cambial. E como vocês sabem, as taxas têm oscilado bastante essas últimas 2 semanas. Ela tem caído um pouco, né? Tem ali meio que estabilizado, mas ela tem subido muito. E aqui as taxas, ela é levada em consideração ali dentro do banco, essas taxas diárias. Então você tem até as 14 horas, 2 horas da tarde, horário de Brasília, para fechar o seu câmbio, para utilizar o câmbio daquele dia, tá? Se você ultrapassou esse horário, o câmbio vai ser já cedo do dia seguinte, porque o Banco Central encerra ali em torno de 15 horas, 15h30, se eu não estiver enganado. Tá? Então cuidado com relação a isso e sempre olha as taxas para você conseguir pagar. Diminui um pouquinho mais aí o valor final da sua mercadoria de pagamento, com o jogo, sobretudo, das taxas cambiais, que é as oscilações que acontecem. Então, de ontem para hoje já deu uma quedinha legal, de anteontem para ontem deu uma subida de 6, 4, 7 pontos, quase 7 pontos,
e de ontem para hoje também já deu uma quedinha aí de 6 a 7 pontos também. Então vale a pena ficar de olho dentro do mercado financeiro com relação às taxas cambiais. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Um resumo bem simples, né, que eu trouxe falando sobre Incoterms, sobre os Incoterms. Como eu disse no início, são 11 conjuntos de Incoterms para utilizar, cada um com as suas particularidades, cada um com as suas regrinhas que cada um precisa saber. Você, como for importador, e o exportador também precisa saber, porque às vezes, qual é a regra do FCA, por exemplo? Essa semana passada me veio uma dúvida de uma cliente assim: Eliana, a gente fazia sempre CPT. O CPT é o fornecedor vende com frete incluso. E agora o fornecedor está querendo FCA. O que muda na regra? O que muda na regra é só o frete. A despesa externa e a despesa aqui no Brasil permanece de cada um. Do exterior é do exportador e do importador, as despesas aqui com estadia e tudo mais, que são as taxas administrativas, é do importador. Então, se trocou do CPT para FCA, é só a diferença é que o CPT, o fornecedor contrata o frete, carrega e te entrega, depois se encarrega de pagar o transporte, e o FCA, você se encarrega de contratar o transporte, mandar até a porta do fornecedor para carregar, e depois você vai pagar o frete aqui dentro do mercado interno. É essa a regra, só isso que muda, nada mais. Essa dúvida me veio porque a cliente disse que achava que, sendo FCA, a despesa dele como importador teria que ser aqui do Brasil e no exterior também. Eu falei, não, do exterior permanece, continua sendo do exportador. A sua despesa é só quando a mercadoria estiver em território nacional, ou seja, aqui no Brasil. Então, assim, é impossível falar de todos os aspectos de negociação em condições de importação, né, numa live há muito tempo. Como eu disse, são 11 conjuntos aí, cada um tem as suas particularidades, cada um tem suas regrinhas e todo mundo precisa saber aonde começa e aonde termina a obrigação de cada um dentro do processo. O Incoterm é um acordo comercial, então é preciso olhar para esses Incoterms com bastante atenção para saber, a minha responsabilidade é o que? Começa onde, termina onde, certo? Isso é muito importante. E para você que quer saber mais sobre comércio exterior e importação, eu tenho um curso Importação Prática, ele é bem simples, um passo a passo muito simples. Ali eu te mostro um caminho de como começar, o meio e terminar suas operações de forma simples e não deixar aí o seu dinheiro nas armazenagens. Se você quer saber mais, está interessado, clique aí no link na bio, olhe ali, se analise, qualquer coisa me chama no direct, estou aqui à disposição e eu vou adorar ter vocês ali. E não deixe de curtir e compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece e gosta desse assunto. E todas as quarta-feiras, às 8 horas da manhã, eu estou aqui para falar sobre comércio exterior e importação, para trazer conteúdos para você, de uma forma para você trabalhar a parte estratégica de como eu posso começar os meus processos para não errar tanto. Lembrando que errar, a gente vai errar, nós somos seres humanos. O que você pode trazer é todas as estratégias, anotar o passo a passo das suas estratégias do processo de importação, e caso tenha um erro no meio do caminho, você consegue mudar rapidamente para um plano B, sem ficar estagnado ali no problema, gerando aí energia e gerando custos também adicionais que não estavam previstos na operação. Essa live fica gravada, está aqui disponível para vocês ouvirem quantas vezes vocês quiserem. Ela está disponível também na minha página do YouTube. Corre lá, aciona o sininho, cada novo vídeo você vai estar sabendo que você vai receber o alerta. Não deixa de dar o seu like, não deixa também de compartilhar. Isso é uma via de mão dupla. Vocês me ajudam com relação a divulgar o meu material, a minha voz sobre o processo de importação, sobretudo para diminuir os custos de importação com armazenagem quando a mercadoria chega no território nacional. Quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês.